vocês que já leram a mensagem chamada As 10 Virgens e os 144 mil judeus, você vai ver que o profeta cita em várias mensagens, e a Bíblia em Mateus 25 mostra para nós que estas mulheres, estas virgens, todas elas são chamadas de noiva. Então é a noiva. Tanto as 5 sábias quanto as virgens nécias são noiva. Mas há uma diferença entre esses dois grupos, e é isso que eu quero voltar a falar, e eu vou falar o que o profeta disse, mostrar aqui para vocês. Então, primeiro de tudo, as 5 sábias e as 5 nécias são consideradas noiva. Bom, apenas para nós voltarmos um pouquinho na nossa lição, eu vou aqui para o meu quadro, eu vou desenhar algo aqui para a gente poder situar melhor. Vou voltar um pouquinho aqui sobre casamento, biblicamente falando. Estaremos, só para nós fazermos esse pequeno parênteses aqui, estarei falando sobre casamento, biblicamente falando, e para nós entendermos melhor por que elas são chamadas de noivas. Essas 5 virgens que são chamadas de dormentes ou nécias. Bom, desde Gênesis a Apocalipse, irmãos, nós vamos ver que as mulheres sempre tipificam a igreja. Mas todas as mulheres que você achar na Bíblia, todas elas estão enquadradas dentro de um desses estágios que eu vou escrever aqui para vocês. Tá? É um desses estágios. O primeiro estágio de uma mulher, vamos colocar aqui, ela é chamada de donzela. Ela é chamada de donzela, nesse estágio, quando ela é solteira e está debaixo da tutoria do pai. A responsabilidade é do pai, o pai responde por ela quando ela está na casa de seu pai, então ela é chamada de donzela. Não é? Quando essa moça cresce, essa donzela, quando essa moça já está com uma idade própria para que ela ache alguém com quem ela vai passar o resto da vida dela, se ela encontrar alguém com o qual ela vai passar o resto da vida dela, então agora, se ela der sim para a palavra de um homem, biblicamente falando, esta donzela não é mais chamada de donzela, e agora ela é chamada de noiva. Mas veja, ela ainda não está vivendo com o seu marido, ela apenas deu sim à palavra do noivo. Nós estamos falando de casamento aqui, biblicamente falando. Então essa donzela, se ela deu sim ao noivo, ou ao seu namorado, como nós assim chamamos, não tem nada a ver ainda com ter ido na igreja, se casado, não. Mas biblicamente falando, se ela deu sim à voz do noivo, é por isso que agora você vai entender por que essas mulheres nécias são chamadas de noiva. Porque aqui, biblicamente falando, se ela deu sim para o noivo, ela já é chamada de noiva e ela já está debaixo de um compromisso que não pode nunca mais ser quebrado. Ela é noiva, ela não é mais chamada de donzela, ela é chamada de noiva. Assim como, por exemplo, a donzela Rebeca, quando Eliezer foi buscá-la na casa de Labão, na parentela de Labão, quando ele chegou lá, ela era uma donzela, mas a partir do momento que ela deu a sua palavra de que ela seguiria Eliezer para se casar com Isaac, ela já não era mais chamada de donzela e ela já era chamada de noiva antes sequer de se encontrar fisicamente com Isaac. Ela já era noiva porque ela disse sim à palavra do seu Senhor. Presta bem atenção. Depois que ela deu sim, depois que essa mulher deu sim, agora ela vai para o altar, são chamadas as testemunhas, é provado realmente que aquilo que foi dito entre aquele rapaz e aquela moça foi agora publicamente feito conhecido para toda a congregação e não há nenhuma contrariedade, não existe nada que poderia evitar que isso acontecesse. Então, essa mulher, até o dia do casamento, vou fazer uma linha aqui, onde nós vamos colocar aqui a cerimônia. A cerimônia. A partir do momento que essa mulher, ela passa pela cerimônia,
e ela é levada para casa, presta atenção, ela é levada para casa, para lugares onde habita o noivo. Agora essa mulher não é mais noiva, foi levada para o lugar onde o noivo habita, para a casa do noivo, para lugares celestiais. Agora ela não é mais chamada de noiva. Agora ela é chamada de esposa. Certo? Agora ela é chamada de esposa. Mas depois de um tempo que essa mulher agora já vive com o marido, já tem contato íntimo com o marido, já está vivendo com esse marido, já está recebendo semente desse marido, ela não é mais noiva, ela agora é esposa. Ela entra em um outro estágio, que é chamado de mãe. 1, 2, 3, 4 estágios desta mulher. Certo? Agora, para nós chegarmos no rapto, você não pode parar aqui, você não pode parar aqui, você não pode parar aqui, você tem que parar aqui. Gálatas 5, acredito que verso 22, os frutos do Espírito, lê a mensagem, a segunda vinda do Senhor, que o profeta explica exatamente o que é esse filho, o que é esse fruto, o que ela produz através desse casamento. Lembra da mulher que perdeu a dracma? Ela estava casada, mas ela não tinha prova que estava casada. Ela tinha um marido, mas estava faltando uma prova, uma evidência de que ela tinha um marido, e ela entrou em desespero. Então nós estamos vendo aqui, olha, os 4 estágios dessa mulher: donzela, noiva, esposa e mãe. Agora eu pergunto para você, em que estágio você está? Você já recebeu a semente? A Bíblia diz que a palavra de Deus é semente. A palavra de Deus é semente. Se você recebeu a palavra, você recebeu a semente. Se você recebeu a semente, você recebeu o Espírito Santo. Não é simples demais as Escrituras? Então isso prova, irmãos, essa mulher ela não pode receber semente, porque ela não passou pela cerimônia, ela perdeu a cerimônia. Essa mulher perdeu a cerimônia. Estava lá, mas ela não viu, ela não percebeu que a cerimônia estava acontecendo. Quando ela percebe, ela sai desesperada bater na porta do noivo. Aqui nós temos a cerimônia, não é? E aqui nós vamos colocar, aqui em cima, o noivo. Essa mulher. Agora veja, eu quero mostrar algo para vocês aqui. Essa mulher aqui, essa noiva, aqui nessa noiva estão todas as virgens. Vamos colocar aqui, noiva. 10 virgens. Olha, as 10 virgens estão enquadradas aqui, ó, as 10. Sabe por quê? Sabe por quê? Vamos ler aqui em Mateus 25. Vamos ler em Mateus 25, para nós certificarmos. É muito maravilhosa essas lições, não é, irmão? Ajuda nós a entender exatamente o quadro. Olha aqui, ó, presta atenção, irmãos. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, não 5. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Opa, esposo. Por que esposo? Porque esse camarada aqui era para se tornar o esposo delas. Elas queriam se casar com ele, elas queriam se tornar herdeiro ou herdeira junto com ele, da sua propriedade, das suas bênçãos, dos seus bens. Então, as 10 saíram para se encontrar com o noivo, para se casar com o noivo, para realmente se casar. Agora, aí o que acontece? O que acontece? E 5 delas eram prudentes, sábias, e 5 eram nécias. Nécia quer dizer sem sabedoria. As nécias, as sem sabedoria, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, entre esse estágio aqui, irmão, entre esse estágio aqui e esse estágio de se encontrar com o noivo aqui na frente, vamos colocar esse noivo um pouquinho mais para frente aqui. O noivo vai se encontrar do lado de cá da cerimônia. Vamos escrever direito isso aqui. Vamos lá. O noivo está do lado de cá da cerimônia. Vou colocar bem grande aqui. Está do lado de cá da cerimônia.
Quando elas saíram, querendo se casar com este homem, querendo realmente se tornar esposa, não noiva só, esposa, elas saíram ao encontro dele, mas elas não levaram azeite. Então, irmão, esse percurso aqui, ó, esse trajeto aqui, até chegar à união aqui, fazer 2 anéis aqui, a união com o noivo, é onde ela poderia conseguir o óleo para que ela pudesse chegar até onde estava o esposo. Mas ela falhou em conseguir o óleo durante esse percurso. Essas 5 nécias. Mas as 5 prudentes, de alguma maneira, elas devem ter passado pelo Getsemane, que Getsemane quer dizer prensa de óleo. Getsemane quer dizer prensa de óleo, onde se extrai o azeite, onde se extrai o óleo. De alguma maneira, elas não passaram por lá e vão ter que passar nesse Getsemane um pouco depois na tribulação. Muito bem. As sábias levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, todas elas. Quando elas ouviram a voz daquele que estava para fazer a cerimônia, o oficial de casamento avisou, ó, está chegando o esposo. A voz que disse, hoje, qual foi a voz na nossa era que disse que o esposo vinha? A voz do 7º anjo, não é? E as loucas, ou as nécias, disseram às sábias, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as sábias responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que os vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Entraram com ele para as bodas do casamento, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então está conectado em receber o Filho do Homem, o ministério do Filho do Homem, não o ministério do Filho de Deus. Muito bem, mostrando isso, espero que vocês tenham captado. Até aqui, irmão, todas essas são chamadas de noiva, mas essas aqui foram adiante do estágio apenas de noiva. Por isso que essas cinco virgens nécias também são chamadas de noiva, porque até esse estágio aqui elas vieram, elas acompanharam, mas de repente elas perceberam que lhes faltava algo, lhes faltava o óleo. E eu vou escrever aqui o que é o óleo. Óleo igual a palavra. O óleo não é o Espírito Santo? O Espírito Santo e a palavra não é a mesma pessoa? Sim. Elas falharam em receber a palavra completa, ficaram esperando por alguma coisa, ficaram esperando por algo que elas talvez pensaram que viria para elas, e quando elas se deram conta, já era tarde demais. E elas chegaram a pedir para aquelas que tinham a palavra, aquelas que tinham o óleo, mas elas disseram, se eu der para vocês, vai faltar para mim e vai faltar para vocês. Essa experiência, este óleo que nós estamos extraindo, irmãos, está fazendo um bem para nós que temos nos preocupado, para nós que estivermos preparados, para nós que permanecermos, para nós que estivermos atentos à voz do Filho do Homem, que está falando, está ecoando do céu ainda agora mesmo. Então aqui nós vimos os estágios da mulher. Primeiro uma donzela, depois quando ela entra em compromisso com um homem. Mas aqui não quer dizer nada, irmão. Porque essa mulher, se ela deu assim mesmo que ela desse sim para o rapaz, ela já está casada. Mas, quando chegar a cerimônia, e foi descoberto que essa mulher já havia sido tocada, este homem, este marido, este esposo, tem todo o direito de rejeitá-las. É um dos casos, que eu não acredito que foi o caso das virgens nécias, porque a Bíblia diz que elas eram virgens, elas não eram tocadas. Eu estou dando apenas um exemplo, que mesmo ali nesse estágio, o perigo desse estágio é esse. Mas essas 5 eram virgens, não eram tocadas, não era esse o problema. O problema é que elas falharam em ir mais adiante neste relacionamento com o marido. Elas não receberam semente do marido. Elas não receberam o Espírito Santo. Elas não receberam a palavra. Não receberam o óleo. Por isso a importância hoje
de nós enfatizarmos na palavra de Deus. E depois, todas as mulheres na Bíblia, irmãos, todas as mulheres na Bíblia, elas estão retratando um desses estágios. Todas as mulheres, é a Bíblia retratando para nós quando essa mulher estava ou nesse estágio, ou nesse estágio, ou nesse estágio, ou nesse estágio. Todas as mulheres. Uma mulher casada, ou uma mulher que tem filhos, ou uma mulher que estava casada, mas não podia ter filhos, ou uma mulher que era só noiva e queria se tornar esposa do homem, e não podia, como Tamar, que ela queria receber semente do noivo, e ela não conseguia. Então, a Bíblia está retratando para nós, nesses 4 estágios aqui, os estágios que esta noiva de Cristo tem que começar desde lá de trás, como uma pequena donzela, passando pelo estágio de noiva, amadurecendo até uma esposa e produzindo os frutos, produzindo o filho prometido, a mãe, esta mulher que gera Cristo em sua vida, que gera o filho prometido. Agora, voltando aqui, vamos ver o que o profeta disse, que eu acho que vale a pena nós falarmos disso aqui. Vale a pena nós falarmos disso aqui. Eu vou ler para vocês agora, nós falamos, eu acredito que recentemente, e eu usei uma citação, mas o irmão Joglair me passou essa citação, ela é muito mais clara, ela é muito mais fácil de entender, está claro, está evidente, onde o profeta mostra para nós que tanto as virgens nécias quanto as virgens sábias, elas aparecem desde a primeira era até a última era. Você quer saber onde é que o profeta disse isso? Muito bem. Parágrafo 68 da mensagem, a revelação de Jesus Cristo, do dia 4 de dezembro de 1960. Disse assim, o profeta fala assim, como eu disse antes, agora, nisso aqui nós vamos tentar dar uma esmiuçada no livro, de acordo com a história e assim por diante. Ele tinha acabado de ler os 3 primeiros versículos de Apocalipse, capítulo 1, e ele começa, bem no princípio, ali na revelação de Jesus Cristo, ele já começa falando isso. Ele fala, olha, para nós entendermos, ele já começa trazendo isso para nós. Toda vez que vocês me virem se referir às páginas que eu tenho escrito, é coisa que eu tirei de comentários e assim por diante. Agora, o escritor deste livro é João, São João o Divino, que escreveu para a geração futura. Esse é o ponto A. Primeira coisa, era para uma geração futura. Ponto B, direcionado aos 7 anjos dos 7 períodos distintos da era cristã. Uma era desde os dias dos apóstolos até a vinda do Senhor. Desde lá atrás, dos apóstolos até a vinda do Senhor. E agora, as eras aparecem em sucessão, cada uma, desde a ascensão de nosso Senhor até a sua vinda novamente. Desde quando ele subiu lá em Pentecoste até ele aparecer de novo. E ele diz assim, cada era da igreja é descrita a sua condição espiritual. Tá, o ponto C aqui, o ponto E. Ponto E, cada era da igreja pode se enxergar através daquilo que é falado escrituristicamente e espiritualmente a elas. Assim que o Espírito fala, cada era pode se enxergar. Cada era produziu a verdadeira vinha de Cristo, a virgem sábia, e cada era produziu a vinha enxertada, a virgem nécia. Captou? Deixa eu repetir. Olha. Assim que o Espírito fala para cada uma das eras, o profeta está dizendo, assim que o Espírito falava para cada uma das 7 eras, assim que o Espírito fala, cada era pode se enxergar. Cada era produziu a verdadeira vinha de Cristo, a virgem sábia. E cada era produziu a vinha enxertada, a virgem nécia. Está vendo aí? Então a virgem nécia e a virgem sábia estão presentes em cada uma das eras que já se passaram. Isso aqui está na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, do dia 4 de dezembro de 1960. Também na mensagem perguntas e respostas sobre os selos, do dia 24 de março de 63, parágrafo 73. Diz assim, agora, estas virgens que vêm junto aqui, está falando nas eras. Estas que vêm junto são aquelas que dormiram. Então, o corpo todo é feito junto com aquele grupo que vai para fazer as virgens sábias. Ele falou, olha, o grupo que compõe as virgens sábias, parte já dormiu e parte está vivo. E as virgens nécias são aquelas que começaram lá atrás, ao mesmo tempo que as virgens sábias começaram. Está vendo? Junto com o anticristo. E elas são aquelas que tentaram comprar o óleo. Isso aqui ele falou
perguntas e respostas sobre os selos em 1963, no parágrafo 73. Tá vendo? Agora, aqui está a chave disso tudo que nós mostramos no quadro. Tá? Olha o que ele vai dizer aqui sobre as virgens nécias. Para mostrar que elas são noiva, chegaram ao estágio de noiva. Elas chegaram ao estágio de noiva, mas não se tornaram esposa. É muito fácil entender, irmãos. E é um quadro que está acontecendo bem diante de nossos olhos. Agora, perguntas e respostas, número 1, do dia 23 de agosto de 1964, parágrafo 151. Agora, e então, naquele tempo, nos 3 anos e meio, ele está falando dos 3 anos e meio, vejam, a noiva gentia está no céu. E a virgem dormente, a virgem gentia, não é para ser salva durante aquele tempo. Ela já foi salva. Pelo fato dela ter dito sim para o noivo, ela foi salva. Ela era uma virgem, ela era cristã, ela tinha uma vida limpa, tinha sido santificada, tinha passado pela justificação, mas não havia recebido a plenitude da palavra. Mas pelo fato dela ter dito sim, ela já entra salva na tribulação. Preste atenção no que o profeta está dizendo. Ela já foi salva, mas foi rejeitada na noiva. E ela apenas passa pelo período da tribulação para o tempo da purificação, porque ela tem rejeitado Cristo, a palavra, para a sua purificação. Então ela tem que sofrer por suas obras. Mas a noiva, que tem se tornado a palavra, uma expiação completa foi feita de Cristo, pois ele é a palavra. Aquele corpo foi rasgado, e quando aquele corpo foi rasgado, a noiva estava naquele corpo, porque ele todo é a palavra. Amém. Entenderam? Mais uma vez no quadro aqui, para nós encerrarmos. Esse pessoal aqui tinha 5 virgens, e aqui embaixo, mais 5 virgens. Essas 5 virgens eram sábias, e essas eram nécias. Essas eram sábias e essas eram nécias. Elas caminharam juntas todo esse período, a não ser até chegar quando esta aqui, as 5 sábias, se tornaram esposa do esposo celestial. A união invisível do noivo celestial e da noiva terreal. Essas aqui não chegaram a este casamento, ou não chegaram a esta consumação do casamento. Eram casadas sim, sim, porque era noiva. Biblicamente falando, uma noiva é uma mulher que já está casada. Na Bíblia, biblicamente falando, uma mulher noiva já é uma mulher casada. Leia Mateus capítulo 1, quando José havia dado a palavra para Maria, Maria havia aceitado a palavra de José. A Bíblia, o anjo do Senhor, veio para José e disse: Maria, tua esposa. O anjo veio para Maria e disse: José, teu marido. Não é isso que aparece lá? Não é isso? Sendo que eles estavam desposados, eles eram noivo e noiva. Mas não haviam ainda passado por essa cerimônia. Mas já estavam casados aos olhos de Deus e eles tiveram que passar por todo esse processo para que realmente fosse chamado esposa e esposo no estado ou no ato consumado. Eu sei que vocês entendem o que nós estamos falando. Aqui apenas vimos esse pequeno diagrama para entendermos por que as cinco virgens nécias também são consideradas noiva. Maravilhoso, não é?